Quem são os inconfidentes? Aqueles que estão conspirando contra a pátria. Aí o vice-rei falou: sim, me dê o nome e como eu faço para acabar com eles, que eu te perdoo a dívida. E ele então entregou a relação de todas as pessoas. O governador teve tempo de tirar os amigos fora daquela delação e deixou esses 11. E esse nosso irmão, então Joaquim Silvério dos Reis, ele vai retornar depois na mesma cidade de Vila Rica, onde ele viveu como José Silvério dos Reis. Eu até peço perdão para ele, porque ele é um trabalhador aqui da casa e amigo do Dr. Bezerra, e ele é o nosso querido amigo Tancredo Neves. Então Tancredo Neves foi o que fez a delação e que entregou todos os conspiradores. Pensando agora, será que não foi porque, como não era a hora da independência ainda, então teria que ser barrado essa posição. Mas não dá o direito a ninguém a trair os seus amigos, né? Então a traição é também de muita dificuldade. Os inconfidentes: Francisco de Paula Freire de Andrade, tenente-coronel; Cláudio Manuel da Costa, poeta; Tomás Antônio Gonzaga, poeta; José de Alvarenga Peixoto, poeta, advogado, em Rio de Janeiro, principal articulador; Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradente, e outras capitanias então não aceitaram participar. Aqui, em 1789, marcado um levante no dia da cobrança e prisão dos devedores. Em 15 de março de 1789, foi delatada para os portugueses a conspiração por Joaquim Silvério dos Reis em troca do perdão das dívidas de 50 toneladas de ouro. Depois delata a localização de Tiradentes para ser preso. Reencarna como Tancredo Neves no dia 4 de 3 de 1910, em São João dos Reis, que já mostrei atrás, e em 21 de abril de 1985, em São Paulo, no dia de Tiradentes, ele morre todo podre, por causa da infecção generalizada que aconteceu com o nosso querido irmão, que era o presidente da República aqui do Brasil. Vamos abrir um parênteses aqui. Conta-se a história. Grande parte dessa informação estão no livro chamado de Mário a Tiradentes, escrito por Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga, ele era o maçom número 8, porque o número 1 da maçonaria, quem que vocês acham que era? Nem ideia. O Aleijadinho, aquele que fazia as estátuas. Então ele pegava, fazia as estátuas, fazia tudo e colocava os bilhetes dentro da estátua e mandava então para todo o Brasil as suas obras, levando os recados sobre o que eles planejavam fazer. Ele era o número 1. Toda a informação do mundo inteiro vinha na mão de Aleijadinho para ele espalhar. Então as pessoas iam lá olhar as obras, iam falar com ele lá em São João del Rei, lá em Vila Rica, e aí era o correio para levar essas informações. O nosso irmão. O Tancredo Neves então diz os espíritos: quando soava os sinos de São João del Rei, na alegria do povo, todo o povo brasileiro estava na rua festejando o seu presidente que assumiria como o período democrático. Mas nós víamos, diz o Tomás Antônio Gonzaga, nós víamos a nação brasileira feliz na rua a cantar as alegrias de um novo tempo, quem sabe, de uma nova independência, quem sabe, mas nós sabíamos, nós chorávamos aqui no plano espiritual, porque sabíamos que ele não tinha a permissão do Senhor para assumir o trono, para assumir a presidência deste país, que ele não tinha direito. O Tancredo Neves então se arrepende muito do que ele fez, solicita a Deus e a Jesus a permissão de vir reencarnar aqui no Brasil, reencarna em São João del Rei. Ele foi um conciliador na época, e esse homem, eu lembro, eu trabalhava numa grande empresa e nós recebíamos os presidentes das grandes indústrias farmacêuticas, e um dia nós recebemos então o presidente da Roche, e ele nos falou:
mas até perguntamos, veio visitar o Brasil novamente? Ele falou, sim, eu vim com uma missão muito importante. Sim, eu vim trazer antibiótico de terceira geração, os antibióticos mais importantes que tem na Terra, que está sendo desenvolvido, que está desenvolvido e que estão sendo aplicados, ainda não está lançado. Eu vim trazer um medicamento para ver se os médicos conseguem debelar a infecção generalizada que está no seu presidente. Isso ele falou para mim. Então, usando os melhores medicamentos que tinha da Terra, Tomás Antônio conta que o Tiradentes ficou preso, então, 3 anos, em cela escura, de pedra. Diz que ele batia a perna numa pedra, cortava. Não recebia remédio, recebia chicotada. Todos os 11 apanhavam nas celas. Então, todos os ferimentos dos 11 presos que foram causados pelo Tancredo Neves, ele pediu que surgisse no seu corpo. E eu lembro que quando o Tancredo foi internado, eles faziam um corte de uma cirurgia no abdômen, estourava uma infecção na perna. Trabalhava na infecção da perna, estourava na outra parte do corpo. Diz o Tomás Antônio Gonzaga que praticamente todos os sinais de ferimento de Tiradentes e dos que foram presos por obra dele, ele pediu para que saísse no seu corpo, em forma então de infecção, em forma de sofrimento. Sem contar que antes dele cair de cama por essa infecção grande, ele já não conseguia sair das dores que ele tinha. Era comum os repórteres encontrar aonde ele passava cápsula que ele jogava, foi descoberto cápsula dos antibióticos fortes de tetraciclina que ele tomava assim como se fosse água para tirar a dor. O Tancredo Neves, resgatando o seu passado. Há um ano atrás, nós estávamos aqui no Bezerra, quando o irmão Edson então chegou e falou, estamos muito felizes que estamos hoje com muitos dos patriarcas do Brasil, dos trabalhadores da independência, da terra do Cruzeiro, e temos aqui a presença de nosso irmão Tancredo Neves, usando a sua camisa branquinha, trabalhando conosco. Aí ele já me deu o recado, porque eu queria perguntar para o irmão Edson, eu tinha pensado, se realmente há uma psicografia que nós recebemos, se realmente era muito boa a psicografia que falava do Brasil. E aí o irmão Edson então já falou, já cantou a informação, porque só pode usar uma camisa branca, uma roupa branca, quem já tiver grau de pureza. Então ele resgatou como Tiradentes tudo aquilo que ele fez como o Silvério dos Reis na época da abolição do Brasil. E que coincidência! Não é coincidência, pessoal, porque não existe coincidência e nem acaso. Ele morreu, ele entregou a sua alma a Deus no dia 21 de abril de 1985, exatamente no dia que o Tiradentes foi crucificado, que foi enforcado, né? Entendeu? Exatamente. Veja, no hospital, sendo tratado, e ele foi vocês lembram, né? Foi se desenrolando e só morre no dia que Deus fala, agora chega, pode vir. Exatamente no dia, para que vocês tenham a certeza de que Deus manda e que essa pátria está sob o comando de Jesus Cristo, sob o comando de Ismael, diz o nosso amigo Ismael. Alguns vão dizer que é chocante, mas é libertador, né? Se você um dia foi Silvério dos Reis, você pode se arrepender e voltar a ser um trabalhador do Cristo, né? Então todos nós, se nós fazemos coisa errada e fazemos coisa que não está correta, vamos então passar a fazer o que é correto. Então, quem governava naquela época era uma rainha chamada Maria. Maria depois ficou como a alcunha no início era chamada de Maria a Piedosa, porque ela tinha muita relação com a Igreja Católica, e os seus confessores eram espíritos então que deixavam ela quase louca, tanto que ela enlouqueceu. Então a Maria determinou que todos eles fossem mortos, fossem então enforcados, e que fosse cortado os pedaços deles e espalhado por todas as cidades em poste, uma perna para cá, um braço para cá, uma cabeça para lá,
para que ficasse o exemplo de que ninguém deve querer levantar sua mão contra a rainha, contra Maria Louca. Aí o que aconteceu? Quando estava sendo feita essa decisão, e que daí eles foram levados para o tribunal, os 11 foram levados para a presença dos juízes que vieram de Portugal. E veio de Portugal 7 juízes. Dos 7 juízes que veio de Portugal para fazer o julgamento, sabem quantos estavam reencarnados como antigo senador que o Tiradentes cortou o pescoço lá? 6. Imagina se ele ia ser libertado. Aí ele entra, diz que naquela sala, os 11 ali, aí ele vê os amigos, porque fazia 3 anos que ele não via os amigos, então estavam os 11 sendo apresentados para o juiz, para ser lido a sentença. Aí o Tiradentes, ele era maçom, então diz que tem um jeito, eu não sei, de você andar num cruzar da perna, ou prender o pé no chão, não sei como, quem é maçom sabe que aquele é um sinal que você é um maçom, e daí os outros maçons vão procurar cuidar, ajudar você. Então quando ele entrou na sala, todo amarrado, tudo machucado, ele pegou e andou, olhando, diz que com tanta esperança, olhando para aqueles juízes ali, ou esperando que alguém naquela sala, alguém desse um sinal, dizendo, eu estou aqui com você. Ele fez o sinal de maçom, diz que não tinha ninguém que desse a resposta. E ele viu, então, no rosto daqueles juízes, a raiva, a vontade de vingança, porque aqueles 6 não tinham perdoado ele, porque quando ele falava, você me aceita como senador? Quando falavam não, ele cortava o pescocinho deles. Entenderam? 7 dos antigos foi colocado para fazer o julgamento dele. Imagina, por isso que eu quero dizer para vocês, aqueles 6 ou 7 ali, que eram 6 dos 7, eles tinham a oportunidade de perdoar. Vou perdoar esse coitado. Olha, ele é agora filho de negra, ele é, mulato, nasceu no Brasil, pobre. De minha parte eu não vou condenar ele a essa pena capital. Porque aconteceu o seguinte, alguns dias antes de sair a sentença, que era para a pena de morte, o anjo Ismael foi lá em Portugal e foi visitar durante a noite a Maria, que era a rainha, e se apresentou para ela. Ela, vendo aquele espírito, ela achou que estava falando com Deus ou com Jesus, e aí ele falou para ela que o Cristo não quer derramamento de sangue, de violência na terra. Como que você pode agora querer se dispor da vida das pessoas e ainda não ter o respeito e deixar esses corpos insepultos, não fazer o sepultamento e ainda determinar que sejam cortados em pedaços e espalhados pela terra, por todo o Brasil? Então Jesus não permite isso. Aí ela se acordou de manhã cedo com aquele sonho na cabeça, chamou os seus escrivões e determinou, no caso da Inconfidência no Brasil, dos 11, eu determino que só passe pela pena capital o Tiradentes. Os outros 10, eu determino que sejam exilados para sempre. Aí foram exilados para as próprias colônias da África, em trabalhos forçados na África. Então, eles foram para lá. A pena capital foi executada no dia 21 de abril de 1792. O movimento e a luta de Tiradentes inspiraram diversas obras de arte desde então. Em 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado, acusado de liderar um movimento de independência no Brasil. Olha que coisa fantástica. Nós temos então, para vocês entenderem, daqueles 11 que ali estavam presos junto com Tiradentes, diz que estavam os outros 10, maior choradeira. Os homens então, muito sofridos, muito machucados, sem ver suas famílias, estavam ali desesperados. E começou, o Tiradentes viu naqueles homens muita fraqueza, muito desespero, falta de confiança em Deus, falta de confiança na liberdade da pátria.
o Tiradentes se apresentou para aqueles juízes e falou: eu sou o único culpado. Esses todos não têm culpa, porque foi eu quem idealizei e eu assumo toda a responsabilidade por esses atos. O Tiradentes falou. Aí somente ele, já com a determinação espiritual, somente ele foi condenado à morte. Olhem, queridos irmãos, eu vou ler para vocês a palavra do anjo Ismael, que é o anjo Ismael do Brasil. Nesse momento que ia acontecer então o enforcamento de Tiradentes, aconteceu isso no plano espiritual. Tiradentes entrega o espírito a Deus nos suplícios da forca, a 21 de abril de 1792. Um arrepio de aflitiva ansiedade percorre a multidão no instante em que seu corpo balança, pendente das traves do cadafalso no campo da Lampadosa. Mas, nesse momento, Ismael recebia em seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada do mártir. Diz o anjo Ismael para ele: irmão querido, exclama ele, resgatas hoje os delitos cruéis que cometeste quando ocupavas do nefando mistério de inquisidor nos tempos passados. Redimiste o pretérito obscuro e criminoso com as lágrimas do seu sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Passarás a ser um símbolo para a posteridade com o teu heroísmo, resignado nos sofrimentos purificadores. Qual novo gênio surge para espargir bênção sobre a terra do cruzeiro em todos os séculos do seu futuro? Regozija-te no Senhor pelo desfecho dos teus sonhos de liberdade, porque cada um será justiçado de acordo com as suas obras. Se o Brasil se aproxima da sua maioridade como nação, ao influxo do amor divino, será o próprio Portugal quem virá trazer até ele todos os elementos da sua emancipação política, sem o êxito incerto das revoluções feitas à custa do sangue fraterno, para multiplicar os órfãos e as viúvas na face sombria da terra. Um sulco luminoso desenhou-se nos espaços à passagem das gloriosas entidades que vieram acompanhar o espírito iluminado do mártir, que não chegou a contemplar o hediondo espetáculo do esquartejamento. Daí a alguns dias, a piedosa rainha portuguesa enlouquecia, ferida de morte na sua consciência pelos remorsos pungentes que a dilaceravam, e consoante as profecias de Ismael, daí a alguns anos, era o próprio Portugal quem vinha trazer com Dom João VI